Muito boa noite. Seja o amor de Deus o nosso rumo, a nossa segurança, o nosso amparo e a nossa proteção. Que os nossos corações possam estar abertos para que nós possamos receber o orvalho das bênçãos de Jesus e das bênçãos de Deus em nossas vidas. Que tenhamos fé, confiança, coragem e esperança. E que possamos prosseguir construindo as nossas existências da melhor maneira, da maneira mais segura, para que nós possamos estar mais próximos de nós mesmos, da essência daquilo que nós somos. Que assim seja. Meu nome é Wilson e nós vamos conversar hoje um pouco a respeito do Evangelho nas nossas vidas. Lembrando que o Evangelho não é um conjunto de escritos, não é um conjunto de livros, não é um conjunto de páginas. As páginas escritas pelos evangelistas foram meios de relatar aos homens todos as páginas trazidas por Jesus em seu coração, escritas pelo próprio Deus nessa carta magna que é o Evangelho de Deus enviado aos homens, aí através de Jesus. Essa carta tem o objetivo de nos lembrar quem nós somos, de lembrar da essência que nós somos e de nos aproximar de nós mesmos, porque por tantas vezes na existência, dadas as atividades todas que a vida física nos impõe, e dadas as condições de aparência e de ilusão que essa mesma vida física nos coloca, nós acabamos prestando atenção em tudo que não é essencial e esquecemos de tudo que é essencial. E o que é essencial, no caso, diz respeito a nós mesmos, não ao corpo, não que o corpo não mereça cuidados, tanto que Jesus dá o conselho de que nós devemos cuidar do corpo, mas acima de tudo cuidar da alma. Cuidar do corpo e da alma, porque corpo é o templo sagrado onde a alma se prepara, a alma se desenvolve, a alma se aperfeiçoa. Esse templo tão necessário enquanto nós vivemos as experiências da reencarnação, as experiências materiais. Mas lembrando sempre de que todas as experiências materiais são experiências de aprendizado, de trabalho, de construção do espírito imortal. Todas as nossas ações, embora voltadas muitas vezes tão somente às questões da matéria, às questões que dizem respeito à vida física, todas as nossas ações, todo o conjunto das nossas ações dizem verdade respeito ao espírito imortal que nós somos. Porque em dado momento nós haveremos de deixar esse corpo e todas as construções materiais e continuaremos somente em essência, na essência espiritual daquilo que nós somos. Retornaremos à vida espiritual, que é a vida primeira, que é a vida essencial, levando conosco tão somente aquilo que tenhamos construído de essencial. Se as construções forem positivas, a nossa vida será um tanto quanto mais feliz quando voltarmos ao mundo espiritual. Se elas forem negativas ou neutras, então nós teremos realmente um problema, porque precisaremos dar conta da nossa administração, como diz a parábola contada por Jesus no capítulo 16 do livro de Lucas, quando o Senhor diz ao seu mordomo: dá conta da tua administração. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, precisaremos dar conta da nossa administração.
Nos perguntamos, então, se haveria um julgamento quando nós passarmos, extinta a vida física, a vida maior, a vida primeira e a vida essencial. Se haverá alguém anotando todos os nossos atos, todas as nossas ações e pesando tudo aquilo que nós fazemos. E, em verdade, não existe. Porque nós vivemos inseridos em um oceano que se chama Deus. Nós nos movemos em Deus, nós estamos mergulhados em Deus, já dizia Paulo de Tarso em uma das suas cartas. E isso quer dizer que onde quer que nós estejamos, seja fisicamente, seja essencialmente, não existe um lugar, não existe um instante, não existe um momento que nós possamos estar ocultos de Deus. E aqui nós não nos referimos a Deus na figura de um homem que anota todos os nossos atos. Não. Nós precisamos lembrar de que Deus é Deus não apenas a terra, mas que Deus é Deus de todo o universo. E nos coloca bastante bem a espiritualidade ao responder à questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: que é Deus? E essa mesma espiritualidade responde que Deus é a causa suprema do universo, que a inteligência primeira, que é a inteligência maior do universo. E que, desta forma, nós podemos entender que inteligência não se coloca somente no aspecto do conhecimento das coisas, mas no sentido de estar interligado a todas as coisas. Deus é a essência que preenche todo o universo, desde as grandes constelações, as grandes galáxias, desde os grandes aglomerados das galáxias, desde os espaços vazios, que nós julgamos vazios, mas que em verdade estão repletos de matéria imperceptível aos nossos olhos, até os mínimos seres, até as mínimas partículas da matéria. Tudo isso está mergulhado em Deus. Quando a espiritualidade nos coloca que Deus é a causa primeira, como criador de todas as coisas, nós começamos a entender que nada nunca foi criado fora de Deus, que toda a criação é parte e existe em Deus, principia em Deus e se gera em Deus mesmo. Gera-se em Deus por Deus. Nós colocamos isso para que nós entendamos, para que nós possamos entender que dentro da complexidade de todo o universo infinito, não há como nós limitarmos Deus à forma de um homem. Porque qualquer que seja o limite que nós venhamos a colocar a Deus, qualquer que seja a forma, o espaço, o tempo, o tamanho, nós estaremos limitando aquilo que não tem limites. Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, nas coisas conhecidas e nas coisas não conhecidas, e inclusive em nós mesmos. Daí a não necessidade de termos a este Deus anotando todas as nossas coisas, porque temos a certeza, Deus
é muito mais inteligente do que todos nós. E ele colocou um dispositivo em nós todos que que lhe dá a condição de fazer com que a própria lei da sua ação e da sua vontade, a lei de Deus manifesta a sua própria consciência, todo o conjunto da lei de Deus manifesta a sua própria consciência. E esse conjunto, essa consciência, encontra-se em nós mesmos. E a lei de Deus diz que todas as coisas foram criadas para o progresso. Tudo existe para atingir a perfeição no tempo que lhe seja necessário, inclusive nós. E essa lei nos diz que a cada vez que nós agimos contrariamente a essa lei de progresso, a essa lei de evolução, existe um mecanismo em nós mesmos que nos diz que nós estamos nos desviando do nosso objetivo essencial. E a espiritualidade coloca muito bem, muito claramente isso, quando diz a Kardec que a lei de Deus encontra-se escrita na consciência humana. E por consciência, nós não falamos do momento em que nós achamos perceptíveis desta ou daquela situação. Porque mesmo inconscientes, mesmo que nós não tenhamos a percepção imediata das coisas todas as nossas ações acabam gravadas em nós mesmos. E essas ações, esse conjunto de ações, nos diz que nós estamos de acordo ou não com o nosso objetivo, que é essa lei de progresso. E que cada vez que nós nos desviamos dessa lei de progresso, existe uma necessidade de recomeçar. Existe uma necessidade de retomar, existe uma necessidade de refazer, existe uma necessidade de reconstruir. Daí a necessidade das reencarnações, daí a necessidade de nós passarmos pelas provas, pelas dores que nos ensinam, porque também nos são colocadas estas não como castigos, mas como oportunidades de aprendizado, como oportunidades de revisitarmos a nós mesmos, de reavaliarmos a nós mesmos. O mecanismo das dores, assim, é mecanismo funcional e extremamente competente quando nos chama à realidade de nós mesmos, à realidade daquilo que nós somos. Porque a sorte dos favores ou desfavores, a sorte dos sofrimentos ou das alegrias das existências, alegrias verdadeiras, porque muitas vezes nós construímos alegrias fictícias que duram muito pouco tempo, todas alicerçadas nas coisas que desaparecem também com o tempo, que são coisas materiais. Mas as alegrias verdadeiras, as alegrias essenciais, elas são construídas em nós, nas nossas ações positivas. E as dores, elas também são construídas em nós, nas nossas ações negativas. Porque tudo diz respeito ao objetivo da existência. E não existe nenhum outro objetivo na existência que não seja de nós nos tornarmos conscientes de nós mesmos. O porquê estamos aqui? Por que nós existimos? Qual a função de cada abrir e fechar de olhos, de cada dia em que nós acordamos, de cada noite em que nós repousamos? Qual a função de cada renascimento no corpo? Porque a alma, o espírito é sempre o mesmo, os corpos mudam. Qual a função de cada situação financeira, social, de cada situação de saúde ou de doença? Qual o objetivo de tudo isso? Senão o de nos proporcionar experiências
em que nós venhamos a descobrir, afinal de contas, quem realmente nós somos. E um dia nós entenderemos que, em essência, nós somos apenas isso, essência. E essência que não se perde, que não se destrói. E essência que carrega consigo sempre todas as suas construções, sejam felizes ou infelizes. Aí a necessidade de nós prestarmos atenção em nós mesmos. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos agindo diante de nós mesmos? Como nós estamos aprendendo a construir em nós as coisas que são essenciais e que são infinitas, porque são eternas. Quando nós começamos a perceber a necessidade de buscar os tesouros do céu, do reino dos céus, que estão em nós mesmos, porque essas são as nossas verdadeiras riquezas. E aí nós falamos de virtudes, nós falamos das nossas qualidades todas, que nos são oferecidas na oportunidade de desenvolvimento a cada dia, a cada instante, em cada uma das nossas ações, do nosso conjunto de ações, em cada uma das situações que a vida nos oferece. A vida nos coloca pessoas difíceis à frente, a oportunidade de desenvolvimento da paciência. A vida nos coloca pessoas bondosas que nos auxiliam e nos amparam o tempo todo. A oportunidade do aprendizado com os exemplos do desenvolvimento da gratidão. A vida nos prepara e nos oferece provas difíceis a todo instante. A oportunidade do exercício da persistência e da construção das virtudes da fé, da esperança. A oportunidade de nós nos levantarmos e descobrirmos que nós não temos limites para essas coisas. A vida nos coloca pessoas ingratas, oportunidades para o altruísmo, para o bem que se faz independente da gratidão dos outros. Tudo na vida é oportunidade. Tudo na vida é dádiva. Tudo na vida é bênção. E bênçãos que devem ser aproveitadas por nós sempre da melhor forma, com paciência, com tolerância, com amorosidade, mas sobretudo com consciência de que nós construímos no mundo para nós e para os homens, para nós e para todos os que nos cercam. Mas que cada vez que nós construímos para todos aqueles que nos cercam coisas positivas, em verdade, nós estamos construindo para nós mesmos. Fica, assim, o convite do Evangelho para que nós venhamos a perceber em nós mesmos o que nós estamos fazendo das nossas existências. Dá conta da tua administração, diz o Senhor ao mordomo, ao servidor da parábola. Nós não daremos contas a ninguém mais do que a nós mesmos, porque Deus está em nós. E é a esse Deus que está em nós que nós responderemos pelas nossas existências. E é a esse ser divino que somos nós que nós pediremos inconscientemente, na nossa consciência sempre plena, a oportunidade de voltar e refazer, quando seja preciso voltar e refazer.
nós convidamos todos a permanecermos em preces, com pensamento elevado a Deus, orações, meditação, leituras com conteúdos construtivos. Pelos próximos 20 minutos, enquanto nós permanecemos em trabalho de irradiação por todos aqueles que participam deste trabalho, que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.